pessoal, meu nome é Fábio, eu sou professor substituto nas disciplinas relacionadas a alimentos do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Unesp de Botucatu, e eu também sou pesquisador no Instituto de Biotecnologia, o IBTEC, também da Unesp, aqui em Botucatu, e vou conversar com vocês a respeito das ferramentas de biologia molecular aplicadas na inspeção de produtos de origem animal. Então, na verdade, nós vamos conversar e passar por algumas técnicas de biologia molecular, tá? Que nós trabalhamos ali rotineiramente no IBTEC, fazendo esse link com a minha área de atuação, com a minha área de pesquisa, que é a inspeção de alimentos, a microbiologia de alimentos, né? A inspeção de produtos de origem animal, o tema do simpósio também. Não tenho a pretensão de falar sobre todas as técnicas, tá, mais atuais e mais recentes. Eu vou falar sobre algumas que nós utilizamos lá no nosso instituto, mas qualquer dúvida também depois eu vou deixar o meu contato, e se vocês conhecerem alguma outra técnica, quiserem conversar sobre alguma outra técnica que eu não abordei nessa fala, a gente pode conversar, vai ser um prazer a gente trocar ideia, tá? Vamos começar contextualizando, então, o que é biologia molecular? Com o risco de parecer extremamente redundante e óbvio, mas não tem outra definição melhor do que biologia molecular ser o estudo da biologia a nível molecular. Mas que moléculas são essas que a gente está falando? Do que é? Quais são essas moléculas? Então, eu destaquei 3 moléculas principais: o DNA, o RNA e as proteínas. São alguns dos principais alvos, né? Alguns dos principais alvos da biologia molecular. Vamos relembrar, então, o que são elas. O DNA está presente em todos os seres vivos, então o DNA é o grande compilado de receitas de todo ser vivo, tá? Tudo que nós conhecemos como ser vivo possui DNA. Ele é composto por um oligonucleotídeo. Então, eu tenho 4 bases nitrogenadas, A, T, C ou G, mais uma pentose, mais um fosfato. E isso que compõe essas siglas, né, essas letras. Então, a gente resume cada uma desses oligonucleotídeos pela sua letra. Então, adenina, timina, citosina ou guanina é o que compõe o material genético. Então, se é um material genético, porque está organizado em genes. Então, são genes que compilam várias sequências dessas letrinhas e que, por sua vez, estão organizados em cromossomos. Então, o DNA é o grande compilado e a receita de tudo que é um ser vivo e todos os processos que envolvem, né, toda a produção das suas proteínas está contida no DNA. O RNA é a transcrição desse DNA. Então, uma cópia desse DNA, uma cópia de um pedaço da receita, que é o que nós podemos chamar de gene, quando a gente está falando de um RNA mensageiro, que vai ser utilizada como um template, como uma base para a produção de uma proteína. Então, na verdade, esse é um dos tipos de RNA. Eu tenho outros tipos. Então, eu tenho o RNA ribossômico, que é um RNA que vai constituir o maquinário de produção de proteína da célula. Eu tenho o RNA mensageiro, eu tenho o RNA transportador. Então, são uma transcrição, são cópias de porções do DNA. E esse RNA vai servir de molde, como eu falei, para a produção de uma proteína. E a proteína, sim, é a unidade elementar dos seres vivos, né? O que compõe os seres vivos são diferentes proteínas que são codificadas por diferentes códons. Então, trincas de letras de DNA que foram transcritas em RNA, eles formam códons que codificam proteínas. Então, se eu tenho um A, um U e um G, é assim que a gente interpreta esse diagrama aqui, um A, U, G, ela codifica uma metionina, e é um códon iniciador, né? Toda proteína tem no seu RNA mensageiro a transcrição de uma metionina como um primeiro códon, né? Então, nós chamamos de códon essa trinca de 3 oligonucleotídeos que vão codificar proteínas, tá? A gente tem um vídeo aqui que consegue exemplificar um pouco
como que é essa transformação do DNA até a proteína. Então, isso aqui é a exemplificação de uma célula. Se ela for uma célula com núcleo, né, o material genético vai estar no núcleo. Alguns seres vivos, principalmente bactérias, não possuem núcleo, então o material genético fica no citoplasma. E normalmente eles estão organizados em cromossomos. Esse aqui são dupla hélices ennoveladas, tal qual o nosso DNA. Às vezes alguns outros organismos possuem DNA circulares, no caso as bactérias são um exemplo desse tipo de organismos, né? E dentro do nosso DNA são várias sequências, aqui cada cor é exemplificada por uma sequência. Eles estão em uma dupla hélice. E quando eu for fazer a transcrição desse DNA em um RNA, eu tenho uma enzima, que é a RNA polimerase, e que faz essa cópia de uma porção do DNA. Então eu tive uma sinalização celular para falar que aquele gene tem que ser expresso, aquele gene tem que virar uma proteína. Eu tive essa ação dessa enzima, a RNA polimerase, que traduziu isso em um RNA mensageiro. Esse RNA vai sofrer splicing, ele vai sofrer quebras, ligações, modificações pós-transcricionais e vai sair do núcleo, se for uma célula nucleada, como no nosso caso, no nosso exemplo, e vai chegar até a fábrica de proteínas da célula, que é o ribossomo. E ele vai servir de molde, ele vai servir de receita para que a cada 3 bases, um RNA mensageiro traga um aminoácido. Então, cada uma das bases, eles codificam um transporte para um aminoácido especificamente. Então, o CA, ele vai se ligar no primeiro códon, o AGU nesse caso, o GUA, e você vai polimerizando proteínas aqui no ribossomo. Isso que está acontecendo dentro do ribossomo. Então, aquele molde que veio de um pedaço do nosso DNA virou um RNA mensageiro e ele foi traduzido em uma proteína. Essa proteína também depois vai ter dobramentos, vai ter outras modificações e vai estar pronta para ser utilizada na função biológica da célula. Esse caminho de DNA até proteína é o que nós chamamos de dogma central da vida. Tudo que nós conhecemos como ser vivo passa por esse processo, independente se ele for uma planta, um fungo, uma bactéria, um protozoário ou um animal. Então, nós sabemos que esse é um processo muito importante e muito relevante para a vida. Existem algumas entidades biológicas, e a gente vai poder conversar sobre elas um pouquinho ao longo dessa minha fala, que fazem um caminho inverso. E eles foram muito importantes para a biologia molecular também. Por quê? Porque, na verdade, a biologia molecular, ela replica esse sistema e outros sistemas celulares in vitro. Então, conforme nós formos entendendo como funciona a transcrição do DNA em RNA, a replicação da célula, onde você tem que copiar o DNA para fazer mais célula, todos esses processos eles foram dando subsídio para que os cientistas isolassem, entendessem essas reações, isolassem enzimas importantes, fatores importantes que acontecem nessas reações e utilizassem elas no laboratório, in vitro. Então é isso que é a biologia molecular. Basicamente é nós replicarmos algumas reações que acontecem nos seres vivos em condições de laboratório e tirar alguma vantagem e usar isso. Vamos ver algumas diversas aplicações que nós podemos imaginar nesse sentido, tá? Aqui algumas enzimas interessantes. O DNA polimerase, essa aqui é a enzima utilizada na duplicação do DNA dos seres vivos. Então, quando eu sou uma criança ou ainda eu sou um embrião dentro, né, da mãe e de um espermatozoide e um óvulo se juntando, eu vou ter que fazer uma pessoa inteira. Então, eu tenho muita multiplicação daquela cópia de DNA que nasceu ali.
Então, a DNA polimerase é a enzima que atua nesse processo, e é lógico que a gente está pegando aqui a polimerase como exemplo, mas existem muitos outros players, muitos outros fatores acontecendo numa duplicação de DNA. A RNA polimerase é o que a gente viu no vídeo. É uma enzima que faz RNA baseada em DNA. Aqui nós temos uma enzima muito importante, daquela entidade que eu falei que é a única coisa que nós conhecemos até hoje que trabalha de uma maneira diferente. Existe uma entidade biológica que sabe fazer DNA a partir de um molde de RNA. Esse aqui são os retrovírus, tá? São vírus que são basicamente RNA e que quando eles parasitam o seu hospedeiro, quando eles chegam numa célula, eles fazem DNA a partir de um molde de RNA. E eles têm essa enzima que é a transcriptase reversa. O vírus do HIV, por exemplo, né, ele é um exemplo de um vírus que é retrovírus, transcriptase reversa. Anemia infecciosa equina, para os médicos veterinários, também é um retrovírus. E na biologia molecular isso foi muito interessante, isso abriu uma vasta gama de possibilidades para quem a gente trabalha depois que as pessoas entenderam e conseguiram isolar e aproveitar essa enzima desses vírus. E além disso, existem muitas outras enzimas que foram sendo descobertas, adaptadas, melhoradas para algumas funções in vitro. Então você tem toda uma questão de engenharia dessas proteínas, né? Toda enzima é basicamente uma proteína. Então você sintetiza essas proteínas em E. coli, por exemplo, em leveduras. Você muda pequenas porções dessas proteínas, fazendo com que essas enzimas trabalhem melhor em certas condições que você vai proporcionar no laboratório, enfim. A partir dos processos naturais, nós fomos isolando e aprendendo a replicá-los em laboratório. E daí a gente desenvolveu várias técnicas com essas enzimas. Eu vou trazer algumas delas, como eu falei, ao longo dessa apresentação. A primeira técnica que a gente vai conversar é a PCR, a reação em cadeia da polimerase, né? PCR é a sigla em inglês, Polymerase Chain Reaction, e algumas variações da PCR e como que a gente pode aplicar a PCR no contexto da microbiologia de alimentos, da inspeção sanitária de alimentos. E depois a gente vai falar de técnicas de sequenciamento de DNA. Vamos entender como é que é feito, qual que é a diferença entre eles e como que o sequenciamento de DNA e as duas técnicas, dois grupos de técnicas, né, que existem, a técnica mais clássica, técnicas mais modernas, como que elas podem ser utilizadas e aplicadas no contexto da inspeção. Então vamos começar pela PCR. É muito possível que quem já passou pelas disciplinas básicas na graduação aí de qualquer curso de biológica já teve contato com PCR, tá? E foi em 83, em 85, onde essa técnica foi desenvolvida, foi publicada. Então não é uma técnica tão recente, mas já foi estabelecida há um bom tempo e tem o seu uso difundido e disseminado em muitas áreas do conhecimento, muitas áreas da biologia, tá? De longe, isso não é exclusivo da veterinária, muito menos da inspeção de alimentos, mas a gente pode utilizar de forma muito interessante também na área de alimentos. Basicamente, o que é a PCR? Ela é a amplificação sistemática de uma porção, de um fragmento de material genético. Então, eu tenho isso aqui, as etapas que compõem a PCR estão aqui. Primeiro eu vou separar o material genético da minha amostra de todo o resto. Então, se eu tenho um alimento, por exemplo, eu posso querer fazer uma PCR para saber se eu encontro nesse alimento DNA de um patógeno, de salmonela, por exemplo. Essa é uma das minhas áreas de pesquisa, inclusive. Então, eu tenho uma amostra de frango, eu quero saber se eu tenho um DNA de salmonela nessa minha amostra de frango. O primeiro passo, eu vou purificar e vou separar dessa amostra tudo que é material genético. É óbvio que vai ter material genético de frango, de vários vírus, de vários protozoários, de fungos, de toda a microbiota que estava presente nessa amostra, de eventual contaminação da minha microbiota ou da microbiota de quem manipulou essa amostra até chegar a mim. Eu ainda não sei do que é o DNA que está aqui.
mas eu posso deixar somente DNA ou somente RNA, dependendo do interesse que eu tenho para essa amostra. Posteriormente, eu vou pegar um fragmento e vou amplificar. E essa amplificação ela é seletiva. Eu consigo escolher o que eu quero amplificar, utilizando primers. Tá? Então, eu vou escolher um conjunto de primers que vai amplificar somente DNA de salmonela, somente um fragmento do DNA do genoma da salmonela. Então, eu sei que se amplificar alguma coisa nessa minha reação, com os primers que eu escolhi, só pode ser salmonela. Nenhum outro ser vivo que eu tenha conhecimento, ele também tem essa sequência de DNA. Eu escolhi uma que é exclusiva da salmonela. E aí eu consigo fazer essa amplificação. Em poucas horas, se eu tiver um DNA de salmonela ali presente na minha amostra, eu consigo fazer milhões de fragmentos de um pedaço exclusivo da salmonela. E aí eu vou visualizar isso de algum modo. E aqui, basicamente, é a diferenciação entre o PCR convencional e o PCR em tempo real. A gente vai poder ver um pouquinho sobre isso também, tá? Vamos ver o primeiro passo, então, a extração do DNA ou do RNA. Se eu estiver querendo estudar RNA, também é possível. Então, eu posso ter vários métodos de purificação e de extração desse material genético. E esses métodos, na verdade, eles estão aqui na questão da PCR, mas eles vão se aplicar em todas as análises moleculares que nós vamos comentar nessa aula, que são baseados em material genético. Então, eu posso fazer um gradiente de gravidade, eu posso misturar diversas soluções, né? Por exemplo, clorofórmio, éter, óleos, enfim, e fazer com que seletivamente o material que não me interesse fique em uma porção dessa mistura, né, desse gradiente de concentração, de gravidade, desculpa, de densidade. O meu material genético vai ficar em uma porção específica, eu posso decantar, eu vou aspirando as porções que não me interessam e mantenho somente a porção que eu espero que esteja o meu DNA. Isso pode ser feito depois de eu lisar a minha célula, por exemplo. Eu posso primeiro ferver e expor, né, esse material genético, eu posso usar uma sonicação, que são ondas de choque, né, em uma frequência muito alta, que vão quebrar a parede das minhas bactérias. Eu posso usar a proteinase K, por exemplo, para fazer a lise dessas células. Enfim, são várias as técnicas que a gente pode aplicar para extrair o material genético. Eu posso usar colunas de sílica. Esse aqui é um jeito de extrair material genético muito frequente, muito comum. Eu consigo, através de agentes calotrópicos, agentes químicos, que vão modular a afinidade do meu material genético por uma coluna de sílica que fica dentro desse filtro. É como se fosse um filtro de café em miniatura, que fica num tubo, né, num microtubo. Então eu passo um tampão, eu jogo a minha amostra aqui, lisada, né, com as células destruídas por qualquer processo, como eu já comentei. Eu vou colocar um tampão que vai fazer com que esse DNA que tivesse nessa amostra, ele vai ficar quimicamente, ter afinidade química por esse meu filtro. Então ele vai ficar grudado quimicamente no filtro. Eu passo vários tampões que vão lavar todo o resto e vai deixar só o DNA grudado. No final eu jogo fora tudo que não me interessa e coloco isso aqui num tubo novo e coloco um tampão de eluição, um tampão que vai tirar a afinidade do material genético pelo filtro. Então ele vai cair num novo tubo, agora só o material genético eluído, né, nesse meu novo tampão. Esse é um dos métodos de extração. Um outro método muito interessante é o método das beads magnéticas. Então eu faço pequenas partículas que são magnéticas, que eu posso submeter a um campo magnético, eu posso colocar um ímã, e do mesmo jeito que eu posso modular a afinidade dessas partículas aqui na coluna de sílica, eu posso modular a afinidade de DNA e RNA nessas partículas magnéticas. Então, se vocês virem aqui nessa foto, eu tenho pequenas manchas na parede de cada tubo, que são as partículas. Aqui nessa rack eu tenho um ímã bem forte aqui no meio, e ele puxou essas partículas. Eu posso vir com uma pipeta aqui e tirar esse sobrenadante, tirar esse líquido, que o material genético fica colado nessas pequenas esferas, vamos dizer assim, nanopartículas, né? Que podem ser de ferros, podem ser de algum polímero, enfim, são vários materiais que a gente pode utilizar aqui.
E aí depois, novamente, eu coloco um outro tampão que faz com que o meu material genético se solte dessas partículas e eu consiga tirar ele e deixar as partículas no tubo, transfiro eles para um tubo novo. Essa é uma técnica muito interessante que eu posso automatizar, eu posso fazer em escala. Então eu tenho robôs de extração que fazem isso aqui para a gente de uma forma automatizada. Eu posso colocar várias amostras ao mesmo tempo e tem um grande volume. Se eu tenho essa demanda no meu laboratório, eu posso utilizar técnicas como essas para extrair em grande quantidade o material genético da minha amostra. Enfim, esses são alguns exemplos de como o material genético é extraído. A segunda etapa é a amplificação. Então eu vou ter o material genético, eu vou ter primers, que são iniciadores da reação, então pequenas sequências genéticas que eu já conheço e vou colocar junto para eles grudarem no DNA-alvo e fazerem com que só aquilo amplifique. Então é importante eu saber o que eu quero. A PCR é uma reação onde eu suspeito de alguma coisa e eu coloco para saber, eu faço essa reação para amplificar e descobrir se eu tinha aquela coisa ou não. Tá? Essa é uma das aplicações mais comuns da PCR, não é a única. E se eu tiver aquele alvo, a partir de um alvo que eu tenha, uma cópia de DNA que eu tenha na minha amostra, eu faço vários ciclos com a enzima DNA polimerase. Então eu faço uma replicação de como aconteceria no organismo vivo a multiplicação do DNA, mas limitando isso a um pedaço específico e único e de interesse daquele DNA. Então eu vou fazendo vários ciclos com temperaturas controladas, né? E essa enzima vai trabalhando para mim, fazendo várias cópias de uma única porção. Então essa minha porção, ao longo de poucas horas, eu vou ter milhões de cópias. E aí eu vou ter que dar um jeito de enxergar isso, né? Então esses aqui são termocicladores, tá? Esses aqui são alguns modelos que nós temos no nosso laboratório, não são os únicos, obviamente, nem os mais modernos, alguns deles, mas eles vão variando basicamente a temperatura do meu tubo e as enzimas vão trabalhando conforme a gente programa. E aí o jeito de eu visualizar isso no final, como eu falei, é o que vai mudar se eu fiz um PCR convencional ou um PCR em tempo real, também chamado de qPCR. É muito provável que vocês estejam ouvindo falar bastante dessa técnica atualmente, porque esse é o padrão ouro, essa é a técnica utilizada no mundo todo para nós detectarmos o vírus do Covid, o SARS-CoV-2. Né? Então, amostras de pacientes com sintomas gripais, colhem suaves ou outras amostras e são submetidas essas amostras ao PCR em tempo real. Tá? E eu vou explicar como que acontece isso. Mas vamos ver primeiro o convencional, como é que eu vejo se eu tive o DNA, se eu tive DNA alvo ou não na minha amostra com o PCR convencional. Então, se eu vou submeter aquela minha amostra, aquele meu tubo de PCR, a uma eletroforese, utilizando esse aparato aqui, que é um gel de agarose. O gel de agarose é como se fosse, eu gosto de fazer analogia, como se fosse um grande espinheiro, tá? Então, eu gosto sempre de fazer a analogia assim. Imagina que tem uma pessoa muito grande e uma pessoa muito pequena para passar num arbusto que está uma mata muito fechada, por exemplo. Não precisa ser espinho necessariamente, mas eles têm que passar numa mata, num arbusto muito fechado. Muito provavelmente quem é menor vai conseguir se esguiar, vai conseguir desviar e vai passar por essa mata muito mais rápido de quem é muito grande, que vai ter mais dificuldades para ir se esgueiando ao longo dos galhos. O gel de agarose é basicamente isso, é uma malha, é como se fosse um grande filtro por onde o DNA tem que andar. E por que o DNA vai andar nesse gel? Porque eu consigo colocar uma diferença de potencial elétrico. Eu coloco um polo positivo e um polo negativo, eu submeto esse gel a uma corrente elétrica, e como o DNA é uma molécula polarizada, ele vai ser atraído, ele vai andar junto com essa corrente elétrica. Então ele vai migrar por esse gel e eu consigo visualizar esse DNA se eu coloco um fluoróforo, eu coloco que a gente chama de cyber, né? É um revelador, ele
nos locais do gel onde eu tenho DNA, fita dupla formado, ele vai se intercalar, um intercalante de DNA, e ele vai emitir uma fluorescência quando ele for excitado pela luz UV. Então é isso que acontece. Essa aqui é a foto de um gel de eletroforese depois de uma PCR. Eu coloco as minhas amostras em vários pocinhos desse gel, submeto esse gel a uma eletroforese, eu faço com que esse DNA ande. Quanto menor o meu fragmento de DNA, mais longe ele vai. Quanto maior, menos ele vai andar. E aí eu tenho uma situação como essa. Isso aqui é um marcador de peso molecular. Isso aqui é um monte de fragmentos de DNA de tamanhos conhecidos que eu coloco para ter como referência. E aqui estão as minhas amostras. Então, eu posso contar aqui. Bom, eu sei que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nesse marcador, a sexta banda corresponde a 600 pares de base, ou 500, talvez, aqui, como estou indicando. Então, se eu tenho na minha amostra uma banda aqui mais ou menos na mesma altura, eu consigo estimar quantos pares de base tem aquele meu fragmento. E quando eu desenhei a minha reação, eu já sabia qual era o esperado. Então, uma amostra positiva teria mais ou menos 500 pares de base, ele tem que ficar na minha eletroforese perto desse marcador. É assim que eu visualizo o resultado. Algumas amostras, olha, não fizeram banda nenhuma. Então, essas aqui eram negativas. Algumas deram uma banda inespecífica, uma banda muito diferente do esperado. Então, provavelmente isso aqui não tem a mesma coisa, essas duas amostras. Aqui é a mesma coisa, aqui eu tive essa banda em 3, aqui já estava diferente. Então, eu sei o que eu deveria esperar naquela reação, eu sei o tamanho da banda que eu deveria ter, eu consigo ver se ela apareceu ou não e se ela está no tamanho esperado. E aí eu consigo falar se ele era positivo ou negativo. Isso é o que é feito na PCR convencional. Posteriormente, foi desenvolvida outra técnica de visualização, que é a PCR em tempo real. Por que é tempo real? Porque ela detecta a fluorescência a cada ciclo da reação. Então, é um equipamento como esse, tá? Esses são alguns exemplos também de equipamentos de PCR em tempo real. E a cada ciclo de amplificação, a cada vez que a enzima amplifica, né, e faz uma cópia nova do nosso alvo, a gente consegue associar essa enzima a geradores de fluorescência. E esse equipamento capta essa fluorescência. Então, conforme mais eu vou multiplicando aquele fragmento, mais intensa vai ficando essa fluorescência, eu consigo fazer uma curva como essa aqui, uma curva de fluorescências. E aí aqui eu consigo comparar, inclusive, quanto tempo levou para aquela fluorescência chegar a alguma intensidade. Então a gente chama de CTs, né? Cycle Thresholds, ou seja, quantos ciclos de amplificação levaram para eu chegar nesse limiar que eu determinei pelo meu equipamento. Então o software consegue calcular isso para a gente, eu consigo fazer até uma quantificação. Quanto mais rápido eu tive uma fluorescência, mais DNA eu tinha originalmente, o RNA, né, independente do que eu estiver trabalhando. Então é uma técnica muito interessante, é uma técnica que me permite uma grande sensibilidade. Eu não preciso gastar recurso e tempo fazendo gel de agarose. E principalmente, um grande problema da PCR, no geral, é a contaminação por amplicons. Amplicons são amostras que já foram amplificadas. Se a minha técnica de PCR ela é extremamente sensível, eu consigo pegar um mínimo de DNA numa amostra, e cada amostra, depois de amplificação, tem milhões de DNA. Se eu contamino uma amostra que era negativa com um fragmento de amplicon de uma amostra positiva, que pode abrir um tubo e cair do lado, por exemplo, eu posso ter um falso positivo. Então, a grande preocupação na PCR é ter áreas pré-amplificação, e tudo que eu não amplifiquei, eu nunca vou misturar com o que eu já amplifiquei. O tempo real reduz esse problema, porque eu não preciso abrir mais esse tubo. Esse tubo ou essa placa sai do equipamento e eu posso descartar, eu posso guardar, enfim, porque o próprio equipamento já me mostrou se teve ou não fluorescência. Existem outras variações das técnicas de PCR que são interessantes e podem ser aplicadas na inspeção de alimentos, tá? Então, a RT-PCR
é a transcriptase reversa, é o PCR utilizando a enzima que foi originalmente isolada nos retrovírus, né? Então, eu posso fazer com ela uma coisa que eu não podia antes, a PCR do RNA. Eu não tinha recurso para fazer isso. Depois que a gente entendeu a transcriptase reversa, conseguiu produzir essa enzima, eu transformo o RNA da minha amostra em DNA com essa enzima. Isso aqui eu vou chamar de cDNA. E a partir daqui eu faço uma reação, normalmente, de DNA. Então, por exemplo, onde eu poderia utilizar uma reação de RNA? Se eu estou pesquisando um vírus num alimento, por exemplo, que é um vírus RNA, alguns vírus eles são compostos por RNA e não DNA, eu posso usar a transcriptase reversa. Ou então, se eu estou trabalhando com tecnologia, eu quero saber se um fermento lático, por exemplo, expressou ou não uma via metabólica. Eu posso pesquisar o RNA no meu queijo e ver quais vias estão sendo expressas, quais genes daquele meu fermento estão sendo expressos. Então, abre uma vasta gama de possibilidade para usar o RT-PCR. Especificamente no diagnóstico do COVID, já que eu fiz esse exemplo, nós temos um RT-qPCR, é um PCR em tempo real com transcriptase reversa, porque o SARS-CoV-2 é um vírus RNA. Uma outra possibilidade, eu posso fazer uma nested PCR, que é a PCR da PCR. Eu faço primers, eu desenho primers que pegam um fragmento de interesse e depois eu faço mais uma rodada de PCR com primers que pegam o amplicon da primeira. Então eu faço um fragmento grande na primeira rodada e depois um fragmento menor dentro do grande na segunda. Está exemplificado aqui. Com isso eu consigo aumentar drasticamente a sensibilidade da minha técnica. Se eu tinha só um fragmento de DNA de um patógeno de interesse numa amostra de alimento, ele virou alguns fragmentos na primeira rodada e depois eles viraram muitos, com certeza, na segunda, e aqui eu vou conseguir detectar pela eletroforese, por exemplo, tranquilamente. Então, para alguns casos, alguns exames, isso aqui pode ser interessante. Outra técnica interessante da PCR, a multiplex PCR, né? Eu posso fazer diferentes conjuntos de primers ao mesmo tempo. Então, eu faço vários PCRs em uma só reação. Se eu conseguir padronizar, por exemplo, uma reação que pegue salmonella, listéria, E. coli enterohemorrágica e campylobacter, eu consigo fazer todos esses patógenos de uma vez só, na mesma amostra. Eu reduzo drasticamente o meu custo de reação, né? É lógico que isso aqui é bem desafiador. Se eu tenho muitos fatores, muitos players, muitos primers envolvidos, a chance de eles se anelarem neles mesmos, fazerem dímeros, fazerem amplificações inespecíficas, ela é muito alta. Então, a padronização de um PCR multiplex, por vezes, ela é bem dispendiosa e, por vezes, ela nem é possível, né? Então, cada caso é um caso. Às vezes, a gente tem uma referência, tem um paper, tem na literatura, um pesquisador, um grupo de pesquisa falando, a gente fez um multiplex PCR muito bom, que funciona muito bem para a gente tenta replicar na nossa condição laboratorial, ele simplesmente não funciona, né? Então, são vários os desafios trabalhando com essa técnica. Quais são as aplicações, então? Vamos dar mais exemplos. A PCR é muito interessante, por quê? Porque ela é uma técnica já muito consolidada e já tem muita gente fazendo PCR para quase tudo, tá? É muito comum nós termos empresas, nós temos grandes empresas, frigoríficos, laticínios, enfim, indústrias de alimentos no geral, que baseiam a sua amostragem microbiológica, que fazem o seu plano amostral em relação à microbiologia dos alimentos com o PCR, tá? E nós temos muitos laboratórios já habilitados e com know-how para fazer isso. Tem uma questão que é sempre muito interessante e importante a gente levantar. O PCR ele vai detectar DNA ou RNA de um micro-organismo em uma amostra. E a pergunta que eu sempre faço para os meus alunos e para os meus colegas é: eu ter DNA de salmonela na carne de frango que eu for comer, isso implica que essa carne é imprópria? DNA de salmonela, o DNA de bactéria faz mal? Na verdade, não, né, pessoal? Eu preciso ter uma bactéria competente, infectante, para me fazer mal. Então, se durante o meu processamento aquilo teve contato com salmonela, mas por qualquer motivo aquele patógeno foi inativado,
foi destruído, ou porque eu tive um cozimento, ou porque eu tive uma lavagem com algum ácido orgânico, talvez, ele não está necessariamente impróprio. Se eu fosse fazer uma cultura convencional, se eu fosse isolar a salmonela daquela amostra, provavelmente ela seria negativa e eu poderia consumir e não teria problema nenhum. Então a gente tem que levar isso em consideração. Fazer um teste que busca DNA para falar se um alimento é próprio ou não, incorre nesse erro. Tá? Ter somente o DNA ou RNA de um patógeno não quer dizer que ele é impróprio. Quer dizer que tem DNA de patógeno. Mas eu tenho que saber se ele é infectante, se ele é um patógeno que era competente, que pode causar mal, ou se é só uma contaminação por DNA, que do ponto de vista de saúde pública, pouco importa se ele não estiver dentro de uma bactéria viável para contaminar alguém. Tá? Como é que a gente contorna isso? Quer dizer que o PCR não pode ser utilizado? Não, pode. Tem boas aplicações nesse sentido. Um exemplo e uma solução para isso é que a gente faça um pré-enriquecimento. Então eu pego uma amostra, cultivo essa amostra no meio de cultura, né? Eu multiplico os micro-organismos que estavam presentes nessa amostra e eu tiro uma alíquota desse meio de cultura e faço a PCR. Se eu tinha só um DNA morto, dificilmente, estatisticamente, é muito pouco provável que venha justo esse DNA, né, se eu diluir num grande volume de meio de cultura, que esse DNA caia na reação e fique positivo. Então, eu melhoro muito a minha certeza de que se tinha uma salmonela naquela minha amostra, essa salmonela provavelmente era infectante e me causaria mal, tá? Então, esse é das opções, fazer um pré-enriquecimento. A desvantagem disso, um pré-enriquecimento leva no mínimo algumas horas para ter um cultivo, normalmente isso fica overnight, fica 8, 12, até 24 horas, dependendo do micro-organismo que a gente está avaliando, ou ainda mais. Então, eu já perco tempo e recurso. Aqui eu vou precisar de uma estufa, eu vou precisar incubar, né? Eu vou gerar muito micro-organismo, então a contaminação laboratorial, né, eventualmente é importante, né? Se eu não manejar muito bem esses cultivos, eu posso contaminar com bactéria, posso ter contaminação cruzada, enfim. Cultivar requer uma estrutura muito apropriada para isso, tá? Uma das grandes vantagens da PCR em relação à microbiologia convencional é o tempo, né? Em um dia, em poucas horas, na verdade, eu consigo ter uma reação de PCR. Para fazer um isolamento de salmonela, por exemplo, eu vou precisar de pelo menos uma semana até confirmar que aquela cepa que eu isolei realmente é salmonela, tá? Com o pré-enriquecimento, você perde um pouco a questão do tempo. E uma outra desvantagem do pré-enriquecimento é que você perde a referência quantitativa na sua amostra. Eu não sei o quanto tinha de salmonela, por exemplo, naquela minha amostra de frango, se eu dupliquei, eu multipliquei em milhões de vezes aquela minha contaminação inicial. Tá? Então, se eu fosse fazer um PCR quantitativo tempo real, por exemplo, eu já não teria mais essa referência. Eu poderia falar se tem ou não tem, mas quanto tem, não saberia mais. Tá? Em alguns casos, isso nem é importante, especificamente para patógenos como Salmonella, Listeria, Campylobacter. Ter algum patógeno já está impróprio, esse alimento já está inapto para o consumo. Agora, em casos como Staphylococcus aureus, onde eu tenho um plano amostral que permite uma baixa concentração, uma baixa contaminação por Staphylococcus aureus. Eu não poderia quantificar o quanto eu tinha de Staphylococcus aureus pelo PCR, porque eu teria que fazer um pré-enriquecimento ou teria que arriscar e falar que o DNA que eu encontrei pode ser de uma célula morta. Uma outra alternativa mais recente, muito promissora para essa questão, é o tratamento com intercalantes de DNA, como o propídio monoazida, ou PMA. Tá? O que é o PMA? O PMA é uma substância que vai se ligar no meio do DNA e não vai deixar com que aquela reação de PCR aconteça naquele DNA. E como que isso ajuda a gente? O PMA só consegue chegar no DNA se a bactéria está morta. Então, bactérias vivas, bactérias infectantes, elas conseguem bloquear a ação do PMA. Elas não deixam que
que essa ação de intercalar no DNA aconteça. Bactérias mortas não conseguem fazer isso, obviamente. Então, se eu extraio uma amostra, trato com PMA antes de extrair, antes de isolar o DNA dela, tá? Todo esse DNA, se ela tivesse morta, esse DNA já foi bloqueado para amplificação. Se ela tivesse viva, não. Tá? O PMA ele tem que ser excitado por uma frequência, um comprimento de onda de luz azul. Tá? Então você pode colocar essa amostra em uma placa como essa aqui. Tá? Você faz o tratamento com reagente, deixa ele alguns minutos excitando nesse comprimento de onda específico, e aí depois você faz a reação, a extração e o PCR normalmente. Se ela estava viável, nada vai mudar, o PCR vai acontecer. Se ela estava morta, o PMA não vai deixar com que o PCR aconteça. Então, esse é uma opção já bem estudada, está bem encaminhada, as pesquisas aqui. A gente não vê ainda aplicações diretas tão frequentemente, tá, na indústria, mas é uma tendência que nos próximos anos isso aqui, né, ainda tem um pouco a caminhar, a melhorar essa técnica, nem sempre a sensibilidade dela é excelente, mas é muito promissor e é muito possível que a gente ouça falar bastante do PMA na inspeção de alimentos nos próximos anos. Com isso aqui a gente teria situações muito interessantes, como por exemplo, eu consigo fazer uma amplificação rápida dentro da própria indústria, o colon swab na linha de abate, por exemplo, ou no frigorífico, enfim, até no comércio, no varejo, faço uma reação, existem reações hoje em dia de PCR como o LAMP, né, que é o Loop Mediated PCR, né, reações isotérmicas que fazem na hora, dentro do equipamento, e eu já consigo instantaneamente saber se eu tinha uma bactéria viável ali ou não. Tá? Esse é um dos futuros possíveis e bem promissores, a gente está chegando perto disso, para técnicas de PCR em alimentos. Tá? Trouxe aqui alguns valores praticados, tá? Isso aqui eu não tenho a menor pretensão de que estejam exatamente precisos, tá? Isso aqui é o que nós praticamos no Instituto e alguns colegas de laboratórios particulares também praticam, tá? Para que vocês tenham uma base. Então, uma reação de PCR atualmente sai entre 50 e 60 reais. Isso aqui varia muito em relação ao quantas amostras você está mandando. Então, grandes lotes é possível baratear, né? Varia muito também em relação ao dólar, tá? Os insumos de biologia molecular, no geral, eles são cotados em dólar, eles são importados. Então, na situação atual de pandemia, a própria demanda por esses insumos já está muito alta, o dólar está muito alto, né? Está muito caro em relação ao real nesse momento da gravação dessa aula, inclusive, né? Então, com mais de R$5, 5,50 cada dólar, né? Cada real, desculpa, cada dólar vale R$5, então o preço varia demais, mas é que para vocês possam ter uma referência e comparar com as outras técnicas, e esse é o valor que pode ser praticado, ou pelo menos que nós devemos praticar aproximadamente aqui em Botucatu, no nosso instituto, tá? Também outros locais vão ter outras peculiaridades. A outra técnica que a gente vai abordar, pessoal, é o sequenciamento de DNA, tá? Então, se antes nós tínhamos uma amostra e eu queria saber se tem ou não algum DNA ali, agora eu começo a ter uma outra abordagem. O que tem ali de DNA, né? Qual é a sequência de A, T, C e G que eu encontro ali? Então, aqui é uma outra ferramenta e é uma outra possibilidade dentro do nosso campo da inspeção de alimentos, tá? Nós temos basicamente dois tipos de sequenciamento, duas classes de sequenciamento, que é o sequenciamento de Sanger, tá? Um sequenciamento, vamos dizer assim, mais antigo, mais tradicional. Eu sequencio pequenos fragmentos quando eu trabalho com Sanger, então aqui eu vou ter 300 até no máximo 1.000 bases, né? 1.000 letrinhas de DNA que eu consigo sequenciar por vez nessa tecnologia aqui, tá? Eu tenho tecnologias novas, mais recentes, que nós chamamos de nova geração, NGS, tá? São várias empresas, são várias tecnologias que desenvolveram em paralelo aqui, mas nós temos a possibilidade de fazer um sequenciamento massivo, genomas completos, tá? Técnicas de metagenômica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então vamos ver alguns exemplos, tá? O método de Sanger,
foi o Frederick Sanger que desenvolveu na década de 70. Se vocês perceberem, o próprio sequenciamento de Sanger veio antes da PCR, tá? É lógico que naquela época isso era feito de uma forma muito diferente de hoje, tá? Eram usados radionucleotídeos, então era com radiação que eles detectavam esse sequenciamento. Hoje em dia nós não usamos mais radiação, nós usamos fluorescência, que é muito mais segura, né, para que a gente possa trabalhar no laboratório. E basicamente eu vou tentar resumir para vocês como funciona o sequenciamento de Sanger. É um sequenciamento de fragmentos conhecidos. Como assim? Eu tenho que saber pelo menos aonde ele começa e como ele começa. Então, a exemplo da PCR, eu tenho que ter um primer. Eu tenho que ter uma sequência conhecida para começar essa reação. E a partir desse primer, eu tenho dideoxinucleotídeos, tá? O que são isso? São as mesmas letrinhas A, T, C e G, mas com uma modificação química, que faz com que quando eu for fazer a reação de amplificação, né, quando eu for duplicar essa fita a partir do meu alvo, a partir do meu modelo, que é o que eu quero saber, a sequência, tá? Aleatoriamente, às vezes vai entrar um nucleotídeo convencional e essa duplicação vai acontecer, mas às vezes vai entrar um nucleotídeo modificado e essa amplificação vai parar, tá? Então eu faço isso várias vezes e aleatoriamente vai entrando nucleotídeos normais, outras vezes os modificados, e no final da minha reação eu vou ter em cada uma dos locais, em cada uma das bases, fragmentos que pararam nesse. Então esse aqui amplificou, acabou o primer, já entrou modificado, amplificou só um par de base. Esse aqui entrou 2, esse aqui entraram 3, esse aqui entraram 4, enfim. Eu vou ter fragmentos de muitos tamanhos da mesma sequência. E a partir daqui a gente faz uma eletroforese. Agora nós temos tecnologia para fazer uma eletroforese capilar. É a mesma ideia, o mesmo conceito do gel de agarose, do material genético, do DNA migrando pelo gel por conta de um diferencial, um diferente potencial elétrico, tá? Só que é uma eletroforese com uma resolução tão alta que consegue separar fragmentos com a diferença de um par de base. Então, como que vai acontecer? Os fragmentos menores vão passar mais rápido por esse fio de cabelo, na verdade é da espessura de um fio de cabelo, por isso que é capilar, tá? Essa coluna de gel, e vai fazer com que os menores cheguem antes até um leitor, tá? E para cada fragmento modificado que a gente incorporou, eu consigo associar um fluoróforo. Então, se ele era se ele era um A, ele era verde, ele vai emitir uma fluorescência verde. Lógico que não é tão simples assim, são diferentes comprimentos de onda, tá? Se ele é um G, desculpa, ele vai emitir uma fluorescência rosa. E aí o que chegou primeiro, eu sei que é o menor fragmento, então é a primeira letra, e ele emitiu, por exemplo, uma fluorescência rosa. O rosa é o G, então a primeira é um G. O segundo, de novo, foi rosa, então é G, G. O terceiro foi vermelho, então é G, G, T. E assim por diante. O laser vai vendo cada um que passou e o tamanho deles diferenciou eles ao longo dessa corrida, dessa caminhada pela eletroforese capilar. E aí a gente consegue estimar, bom, primeiro passou um G, depois outro G, depois outro T, e é assim que é feito o sequenciamento de Sanger, tá? Como eu falei, isso aqui funciona bem até no máximo 1000 pares de base, 1000 bases, né? Na verdade aqui você faz somente uma fita, não é uma fita dupla que você sequencia. Então, mais do que isso, eu tenho que fazer várias rodadas de sequenciamento, tá? E no final nós temos um eletroferograma, né? Nós temos vários picos de fluorescência. Isso aqui é um output do software, né, de análise, tá? A gente sabe, ó, aqui deu um verde, então era um A, aqui foi um T, aqui foi um T, aqui outro A, e assim por diante. A gente sabe que esse fragmento que nós sequenciamos tinha esta sequência. Essa aqui é uma foto do sequenciamento do equipamento, tá? Esse é um dos equipamentos, óbvio, não é o único também, mas esse é o que nós temos lá no nosso instituto.
Tá? E aqui mais um exemplo de como que são esses capilares que vão ser ligados a um laser que vai detectar essa fluorescência. Outro tipo de sequenciamento, pessoal, é o sequenciamento de nova geração. Eu vou dar um exemplo aqui do sequenciamento da plataforma Illumina. Tá? Illumina é a marca comercial desse universo de sequenciadores, é o que nós utilizamos também no nosso instituto. Tá? Existem outras marcas, não estou fazendo propaganda de ninguém, só para exemplificar como é que funciona um deles, pelo menos. Tá? Então, a plataforma Illumina a gente chama de sequenciamento shotgun, sequenciamento de espingarda, numa tradução livre. Por quê? Porque, na verdade, a gente dá um tiro de espingarda no DNA e quebra ele em pequenos fragmentos. Todo o DNA, fragmentos aleatórios. Tá? É como se eu passasse o meu DNA numa picadora de papel. Eu sequencio cada um desses pedacinhos, tá? E o método de que isso é sequenciado é um método por síntese. Eu convido a vocês a assistirem depois com calma. Tem vários vídeos muito interessantes no YouTube mostrando como funciona esse tipo de sequenciamento por síntese, tá? Eu não vou ter tempo para mostrar isso tão detalhadamente para vocês aqui nessa fala. Mas, enfim, a gente corta esse DNA em pequenos fragmentos. Aqueles fragmentos eu coloco uma etiqueta, então eu tenho enzimas que colocam índices, né, que são etiquetas para falar, ó, esse pedaço aqui veio da minha amostra 1, esse outro conjunto de pedaços veio da minha amostra 2. Depois que eu coloquei as etiquetas, eu posso juntar todos eles, porque depois o equipamento vai conseguir separar para mim cada uma dessas etiquetas. Isso também é uma grande vantagem, uma grande inovação do sequenciamento de nova geração, tá? E aí cada um desses fragmentos vão ser sequenciados, eles vão ser depois separados, cada um com a sua etiqueta, e falar, ó, tudo isso que a gente sequenciou veio da amostra 1, tudo isso veio da amostra 2, e assim por diante. E aí o grande desafio depois é montar de novo esse quebra-cabeça, né? Agora com várias cópias de cada um dos fragmentos, eu vou montar esse genoma de volta. Então, basicamente, o resultado do NGS é o quê? São vários arquivos de texto com letrinhas, A, T, C, T, T, G. Isso pode ter inúmeros. Eu posso ter, por exemplo, milhões de arquivos, milhões de pedaços de 250 letras, tá? Isso é um output normal do sequenciamento. E aí o desafio é montar isso de volta. Como eu faço isso? Aqui uma das palavras-chave é a bioinformática. Então, o campo da bioinformática ele vem para entender e para manipular os dados gerados pelo sequenciamento massivo. Não só, mas é uma das grandes vertentes da bioinformática. E aqui também é uma dica para pessoas que estão na graduação ou no início da pós-graduação, enfim, pessoas que gostam de informática, que têm afinidade por informática, por programação, por computador. É muito interessante esse campo de trabalho da bioinformática. Profissionais de bioinformática, eles são requeridos constantemente, tá? Então, é uma área muito interessante para quem tem essa aptidão, essa afinidade, de juntar a biologia com a computação, a interpretação, a manipulação desses dados, ela é, de certa forma, complexa, tá? É lógico que hoje em dia existem muitos softwares, muitas soluções já bem user-friendly, né? São bem acessíveis, vamos dizer, ao público que já é mais leigo na questão da informática, mas são profissionais de bioinformática que têm uma demanda enorme, as empresas contratam, as universidades precisam, enfim. É uma dica para quem estiver começando e quem gostar dessa área, talvez possa se interessar por essa função de bioinformática. E aí eu vou montar, a partir desses vários pedacinhos que eu cortei e amplifiquei várias vezes, o meu genoma original, tá? Eu posso usar uma referência, é um dos métodos que são bem utilizados e bem interessantes. Então, se eu estou esperando sequenciar uma salmonela, eu tenho um isolado, na verdade nunca vai ser uma, ou raramente vai ser somente uma salmonela, é uma cultura de várias cepas, de várias células de salmonela, né? Oriundas da mesma cepa, da mesma colônia, provavelmente. Então,
eu ponho uma referência, eu já tenho genomas de referência, já tem gente que já montou esse genoma para a gente, né? E tento encaixar os meus pedaços naquela referência. É lógico que eu vou ter, nunca um organismo vai ser exatamente idêntico ao outro, do ponto de vista genético, né? Então eu vou ter algumas variações, mas eu consigo ter uma boa ideia e montar isso razoavelmente rápido. Às vezes eu não tenho referência nenhuma, às vezes é um micro-organismo que ainda não foi, ou um organismo, né? Não só um micro-organismo, isso aqui funciona para basicamente qualquer coisa que tem DNA, qualquer ser vivo, né? E eu não tenho uma referência ainda, então eu tenho que fazer uma montagem de novo. O que é isso? É tentar encaixar fragmento por fragmento. Como assim, ó? Os fragmentos, eles ficam em posições aleatórias. Então, o que o computador vai fazer? Ele vai ver, bom, esse aqui encaixou aqui, esse outro era parecido com o de cima, mas aqui embaixo, aí em cima já tinha mais um que encaixou, aqui embaixo mais um. Então, eu tenho que sequenciar várias vezes o mesmo pedaço para eu ter uma boa cobertura. E no final, eu tenho uma certeza que a letra que estava aqui, realmente ela se repetiu em todos esses fragmentos, né, em todas esses pequenos pedaços. E é assim que eu vou montando, ou com uma referência aqui em cima, ou deixar o computador fazer isso. E óbvio que também isso requer uma boa capacidade de processamento, uma boa memória, né, um bom processador para ele fazer todas essas simulações, para o computador fazer todas essas junções. Na prática, ele vai pegando cada fragmento e comparando com todos os outros e ver aonde eles encaixam, tá? Existem outras estratégias importantes. Depois que eu montei isso, eu posso pedir para o computador traduzir isso. Qual proteína isso geraria? Qual RNA mensageiro isso aqui geraria? Onde que eu tenho genes? Onde eu tenho códons iniciadores? Onde eu tenho stop códons? Né? Open read frames, que são as regiões promotoras da transcrição gênica, enfim. Eu vejo se isso faz sentido biológico, né? Ou se eu montei um Frankenstein genômico, né? Se eu montei algo que nunca seria um ser vivo, pelo menos um dos modos que nós conhecemos. Então, eu peço para ele traduzir quais proteínas isso geraria. Essas proteínas, elas são conhecidas, né? Outras bactérias, por exemplo, daquela família, possuem proteínas semelhantes. Então, eu vou fazendo essas simulações no computador para eu entender se eu montei corretamente esse meu genoma. Esse aqui são exemplos, né, dos equipamentos. Esse é o NextSeq, esse é o MySeq. Esses são equipamentos que nós temos disponíveis também no nosso instituto, tá? São equipamentos que nós trabalhamos corriqueiramente. Não são os únicos, como eu falei, não é a única tecnologia de sequenciamento massivo que nós temos atualmente disponível, mas é o que nós trabalhamos no nosso instituto, tá? E a gente pode falar um pouco das aplicações disso para o mundo da inspeção, para o contexto da microbiologia de alimentos ou inspeção de alimentos no geral, tá? Mais uma vez, a gente pode ter um pouco sobre os custos. Novamente, eu não quero que isso seja uma base, uma tabela, de forma alguma. Isso pode variar drasticamente para mais ou para menos, tá? De acordo com cada situação, dólar, tecnologia, país, enfim. Tem muita gente fazendo isso, por exemplo, em empresas chinesas, a um custo muito baixo, até porque a realidade deles lá é diferente da nossa, tá? Mas, no geral, os preços que nós praticamos no nosso instituto variam dessa forma. Um sequenciamento de Sanger, por reação, vai variar entre 150 a 200 reais. Lembrando que eu tenho que ter um PCR antes para eu isolar o fragmento que eu quero sequenciar, tá? O NGS, eu posso ter um sequenciamento de até 5 milhões de bases. Eu coloquei 5 milhões de bases porque esse é mais ou menos o tamanho do genoma de boa parte das bactérias de interesse para a microbiologia de alimentos, tá? Então, se eu quero sequenciar uma salmonela inteira, tá? Eu vou variar aí de 1.500 a 2.500 reais para cada 5 milhões de bases. Isso varia muito também em relação à quantidade de amostras que eu quero sequenciar. Então, por exemplo, eu tenho kits que fazem até 30, 40 amostras. Se eu for usar uma amostra só, eu vou ter que comprar um kit inteiro e isso vai encarecer muito. Se eu tenho 30, 40 amostras, eu vou diluir o preço desse kit e o preço por amostra acaba sendo muito mais em conta. Então, são vários os parâmetros que compõem essa precificação, tá? Mas que vocês podem ter uma ideia, né? E eventual
interesse ou não na pesquisa, no dia a dia de vocês sobre essas ferramentas. Como que a gente pode aplicar essas ferramentas no contexto da inspeção? Aqui tem uma ferramenta muito interessante, o MLST, Multi-Locus Sequence Type. Isso aqui eu consigo fazer com sequenciamento Sanger. Isso é relativamente barato. O que consiste isso? Eu pego a minha bactéria, eu isolo ela, né, e aí eu faço o sequenciamento de porções específicas dela, que eu sei que são conservadas, razoavelmente conservadas dentro dos organismos. Porções que, se tiver uma mutação muito grande, essa bactéria acaba ficando inviável e ela morre. Então, as bactérias que estão vivas, que estão causando problema, elas possuem essas sequências razoavelmente conservadas. E aí eu comparo essas sequências entre diferentes isolados, diferentes cepas, e consigo determinar qual é a similaridade, qual é a evolução, né, a filogenética dessas cepas. Por exemplo, se eu tive uma cepa de salmonela envolvida em um surto importante, né, então muitas pessoas acometidas por um surto de salmonelose, eu sempre estou usando o exemplo da salmonela, tá, pessoal? Mas vocês podem transpor isso para praticamente todos os micro-organismos de interesse nos alimentos, tá? Os causadores, os veiculadores, né, os micro-organismos são veiculados por alimentos. Então você pode sequenciar isso e ver, será que essa isolado, essa salmonela associada à doença nas pessoas, nos surtos, será que ela é a mesma, né, que está presente na cadeia produtiva? Então eu posso ir lá na granja, fazer um swab de arrasto, ou fazer uma análise em alguns animais, algumas aves, e comparar geneticamente essas sequências conservadas. E eu consigo falar, ó, realmente está vindo daqui, né? Essa granja ou essa região, essa cadeia produtiva é muito provavelmente associada a esse surto. E eu consigo fazer medidas de mitigação, medidas de controle específicas voltadas para cada caso, tá? Esse é um exemplo do sequenciamento, da aplicação do sequenciamento de Sanger, que a gente já faz há um bom tempo. Depois do sequenciamento de nova geração, eu posso fazer uma abordagem semelhante, mas eu não preciso mais ficar restrito a porções do DNA. Eu posso fazer o DNA inteiro e comparar o quanto eles são parecidos, né? Como é que foi a evolução disso. Trabalhos com sequenciamento. Esse foi, por exemplo, a minha tese de doutorado. Como é que a resistência aos antimicrobianos acontece para essas cepas? Então, nós tínhamos cepas de suínos que eram extremamente resistentes a vários antibióticos, a vários compostos, até 11 antibióticos diferentes, né, classes de antibióticos diferentes. Então, nós pudemos sequenciar o genoma dessas cepas e buscar os mecanismos, os genes, as mutações que estão associadas à resistência, né? Então, é um plasmídio que ela ganhou, é um integron, que são estruturas que passam muitos genes de resistência ao mesmo tempo. Enfim, a gente consegue entender como essa resistência se deu, quais são os elementos genéticos envolvidos e tentar prever essa evolução, entender de onde veio, qual foi a pressão de seleção que fez com que elas ganhassem esses mecanismos. Então, o sequenciamento é uma ferramenta também interessante nesse sentido. Nós temos a metagenômica. A metagenômica é uma genômica geral, uma genômica da amostra. Então, eu posso fazer um viroma, um microbioma. O que é isso? Em vez de focar em um só organismo, eu foco em toda a comunidade, toda a microbiota daquela amostra. Então, eu consigo sequenciar fragmentos de todos os micro-organismos que estão ali envolvidos, e esses fragmentos conseguem servir como um código de barras desses fragmentos. Tá? O RNA, o que codifica o RNA ribossomal, normalmente é a sequência que a gente usa como um barcode, como um ID, um identificador. Cada espécie, cada gênero tem a sua sequência, a gente já conhece elas. Então, eu pego uma amostra, eu faço um sequenciamento voltado para essa região especificamente, e eu consigo determinar quais gêneros, ou muitas vezes, né, quais espécies estão ali. Eu não fico isolado a uma só espécie. Eu começo a trabalhar a interação entre as espécies. Tá? Eu posso ter um transcriptoma. Transcriptoma é sequenciar todo o RNA presente em uma amostra.
Então, quais vias metabólicas estão ativas, estão sendo expressas naquelas condições? O que esses micro-organismos estão metabolizando? O que eles estão expressando em relação ao seu gene? Isso pode ter muitas aplicações interessantes também. Então, às vezes eu posso, numa abordagem como essa, encontrar um novo deteriorante ou um novo patógeno, um micro-organismo que eu não conseguia cultivar porque ele é fastidioso, porque ele é difícil de crescer em um meio de cultura, mas ele pode ser importante numa, por exemplo, interação ecológica com outro patógeno ou com outro deteriorante. Enfim, a gente começa a ter essas situações. Aqui um exemplo prático, né? Isso é um brown pack. Isso aqui é um problema frequente na indústria de carnes. Você faz uma carne embalada a vácuo, tá? E aí acontece uma proliferação, acontece uma proliferação microbiana, normalmente frequentemente associado ao gênero Clostridium, e produz muito gás. Isso é uma reação em anaerobiose, né? Tanto que ela estava a vácuo, mas produz muito gás e ocorre esse inchaço da embalagem. Raramente isso aqui é patogênico, tá? Mas obviamente ninguém vai comprar uma carne. Se você chegar na gôndola do mercado e encontrar uma embalagem nessas condições, você não vai querer comprar, tá? Então, como é que a gente pode estudar isso? Eu posso pegar uma amostra disso aqui e fazer um microbioma. Quais são os micro-organismos que estão envolvidos nessa deterioração? E depois eu posso fazer uma caracterização genotípica com os micro-organismos isolados na linha de produção. Então, aonde eu estou contaminando o meu produto para que ele chegue nessa condição, tá? E aí eu penso, bom, realmente é na desossa, ou é no corte, ou é no resfriamento, a câmara fria, a própria máquina do invase, enfim, eu consigo ir buscando essas alternativas e fazer ações pontuais e específicas na empresa para que esse problema seja resolvido. Então, quando a gente vê que é 2.500 por amostra, parece que é um custo alto, mas imagine um grande frigorífico que possa resolver um problema desse. Isso é um custo irrisório, se a gente levar em consideração a perda que eles têm com esse tipo de problema, né? Se um lote de contrafilé começa a apresentar isso, um dia de produção de um grande frigorífico, nós estamos falando de milhões de reais, né, de faturamento. Então, é interessante, as empresas começam a entender essas técnicas e procurar também. Pode ser uma boa opção para eles. Aqui um outro exemplo, agora voltando um pouco para a tecnologia de alimentos, né? Por que eu tenho diferentes tipos de queijo? Por que eu tenho diferentes terroirs, né? Diferentes características organolépticas? Então, se eu pegar o processo do queijo canastra, por exemplo, e fazer isso fora da Serra da Canastra, não fica o mesmo queijo. Ele fica até parecido, mas existem algumas questões sensoriais que são exclusivas disso. O que causa isso? É aquela microbiota, é aquele fermento, né? A gente consegue estudar agora esse fermento. Então, eu consigo fazer quais são os gêneros, quais são as espécies envolvidas aqui em cada uma dessas fermentações, em cada uma dessa maturação, né? Ao longo da maturação, como que essa microbiota se modifica, né? Quantos fatores intrínsecos e extrínsecos que estão envolvidos nesse alimento, né? O pH, a atividade de água, a atmosfera que ele está inserido, o potencial de oxirredução, como que isso interfere nessa microbiota ou na expressão dos genes dessa microbiota. Por que o fungo penicillium, que faz essa capa aqui no meu queijo brie, né? Como é que eu posso otimizar isso? Será que eu consigo ter um tempo de incubação menor? Será que eu consigo oferecer condições para que ele haja melhor? Tudo isso, as técnicas de microbioma, de transcriptoma, elas conseguem responder para a gente. Então, é uma área de pesquisa muito interessante, muito vasta, que nos dão um material aí para muitos anos ainda de pesquisa, de aplicação, de desenvolvimento, tá? Então, finalizando a minha fala, algumas considerações finais, né? É importante que a gente entenda as técnicas, que a gente conheça esses princípios para entender as suas aplicações, as suas limitações. Como eu falei, essas são algumas das técnicas, tá? Não são todas, mas são algumas que já trazem uma vasta gama de aplicações, né?
frequentemente a gente tem que propor novas abordagens para a inspeção, né? É importante a gente conversar isso. Nós sabemos que, principalmente aqui no Brasil, nós temos boa parte da inspeção, boa parte do controle de qualidade dos alimentos pautados na microbiologia clássica. E a gente sabe que a microbiologia clássica possui limitações, principalmente de custo, de tempo, tá? Eu sempre costumo falar que nós fazemos ainda basicamente o que o Pasteur fez quando ele descobriu a microbiologia, né? Nós fazemos isolamento de micro-organismos com meios seletivos, confirmações bioquímicas. É lógico que teve muito avanço, né? Isso é inegável, mas a microbiologia clássica ela tem a sua limitação e ela não vai acabar, é óbvio, porque ela é útil em muitas funções, mas a gente precisa olhar e trazer novas abordagens, novas soluções mais ágeis, a um custo talvez menor, né, que a gente possa automatizar mais, de modo que agilizemos esse processo e que a gente consiga controlar melhor a qualidade dos nossos alimentos, tá? A questão das validações com órgãos legais é importante a gente ressaltar, nem sempre a gente desenvolver uma técnica nova ou um procedimento novo, isso ser admitido ou ser validado perante o Ministério, perante a fiscalização, isso leva um tempo, tá, pessoal? Então, também é um trabalho de sempre estar conversando com os órgãos legais, ter um embasamento técnico-científico robusto, obviamente, né, mostrar o porquê que isso se aplica ou porquê, porventura, isso não se aplica a cada situação. Essa é uma discussão que a gente sempre tem que ter em mente, tá? Entender as limitações em relação às amostragens, às unidades analíticas, pensar que nós temos sensibilidades enormes, então qualquer contaminação aqui ela é importante. Pensar que nós estamos reduzindo às vezes uma carcaça inteira a uma esponjinha que a gente já passou nela. Então, será que é válido? Eu não encontrei nenhum patógeno aqui, será que eu consigo refutar, se eu consigo transpor isso para toda uma carcaça, todo um lote de animal, de frango, de suíno, enfim, um lote de produção de um laticínio? Tudo isso a gente tem que ter em mente e tem que ter isso sempre como um norte nas nossas decisões, se tratando em análise de alimentos no geral. Que é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Isso aqui é uma foto só para ilustrar o nosso instituto, tá? Essa palestra também tem a intenção de buscarmos novas parcerias. Nós sempre estamos abertos a novas parcerias, novas ideias. Então, se às vezes alguém de aqui assistiu e, poxa, isso aqui pode se aplicar na minha área de trabalho, na minha área de atuação, eu tenho interesse em conhecer mais, a gente está sempre disposto a conversar, tá? Aqui está meu e-mail. Aqui está o site do nosso instituto, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. Tem um serviço que o instituto presta lá também. E parcerias científicas, parcerias técnicas sempre são bem-vindas. A gente vai avaliar todas, com certeza. Obviamente não temos espaço para abrigar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Temos uma limitação e também temos toda a questão de pandemia e o distanciamento social que estão em vigor agora. Mas eu tenho certeza que isso vai se resolver em algum tempo, e a gente vai voltar a nos encontrar e teremos muitas possibilidades de parceria, de visitas, enfim, de conversar sobre essas técnicas e produzir muita coisa legal. Então eu fico à disposição de vocês para conversar, para tirar eventuais dúvidas, e agradeço o convite da organização. Espero que eu tenha cumprido a expectativa e muito obrigado.